Se você já acompanha meu trabalho há algum tempo, você já deve ter ouvido eu falar a seguinte frase: o que eu vou mostrar aqui é apenas uma das maneiras de você chegar a esse tipo de resultado, e você pode chegar ao mesmo resultado de diversas maneiras diferentes. Isso é verdade, principalmente se você utiliza o Photoshop. A grande quantidade de ferramentas, recursos e filtros que você tem disponíveis no programa permite que você crie diversos resultados de edições, tratamentos, correções, utilizando ferramentas e recursos diferentes. Muitas vezes você pode chegar no mesmo resultado utilizando o processo, utilizando ferramentas, utilizando filtros diferentes. E nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode resgatar os detalhes de uma imagem, algo mais ou menos como isso que você está vendo aqui na minha tela. E eu vou te ensinar como fazer isso de 3 maneiras diferentes. Importante que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui as imagens do Fotolia. Eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição para você resgatar 30 dias de imagens grátis lá no Fotolia. Vou deixar inclusive as instruções de como você pode resgatar essas imagens. E vou também colocar o link para a minha galeria lá no Fotolia, onde você pode baixar exatamente essa mesma imagem aqui. Outro detalhe é que eu vou utilizar para esse vídeo o Photoshop Creative Cloud de 2017, com todas as atualizações até novembro de 2016, mas se você tem versões anteriores, não tem problema, os recursos que a gente vai aprender aqui estão disponíveis também nas versões anteriores. O que eu vou te mostrar aqui é como resgatar o detalhe de imagens, trazendo mais contraste, mais nitidez, utilizando 3 técnicas diferentes. Inclusive, vou utilizar uma técnica demonstrada pelo Lucas Rosa. O Lucas Rosa, ele é um editor e fotógrafo profissional. Eu vou deixar o link aqui embaixo com a dica que ele deu. E no final do vídeo a gente vai aprender a criar um action para automatizar o processo, tá? O action vai ficar disponível para você fazer o download. Bom, a gente pode fazer isso utilizando 3 técnicas diferentes. A primeira pode ser utilizando filtros de nitidez. Para isso, basta clicar no menu Filter, Sharpen, e no menu nitidez você vai encontrar várias opções. As mais importantes para a gente é a Smart Sharpen e o Sharp Mask. Elas são basicamente iguais. A diferença é que no Smart Sharpen você tem uma possibilidade de controle mais detalhado. Então a diferença entre um Sharp Mask e Smart Sharpen, que é a aplicação de inteligente de nitidez, tá? Como o próprio nome sugere, ela é uma aplicação mais controlada, você consegue melhorar o nível de detalhes utilizando controles mais específicos. Então você pode aumentar o amount, que vai aumentar o nível de detalhes, tá? Consequentemente, ele vai aumentar o ruído da sua imagem, vai adicionar, como se você estivesse adicionando mais ruído, mas resgatando os detalhes dessa imagem. E no raio, você vai aumentar os detalhes, as arestas nas áreas de contraste da sua imagem. A parte de redução de ruído vai justamente impedir que o amount acabe danificando demais a sua imagem, e você pode utilizar isso com moderação. Ao selecionar as configurações desejadas, você pode clicar no OK e o filtro de aplicação de nitidez inteligente vai ser processado e vai resgatar os detalhes da sua imagem. E olha só, nós temos aqui o antes e o depois. Pressionando Ctrl Z você consegue perceber a diferença. Você pode aplicar filtros de nitidez até mesmo para imagens que na verdade já tem um nível de detalhes legais, mas você pode sempre fazer alguns testes para identificar se você não pode resgatar mais detalhes interessantes na sua imagem. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para botar a imagem original. Se você duplicar a camada original pressionando Ctrl J e converter essa camada em um objeto inteligente, seleciona a opção Convert to Smart Object, clicando com o botão direito, você consegue aplicar filtros inteligentes nessa imagem, ou seja, você pode aplicar o próprio filtro de aplicação inteligente de nitidez, com a vantagem de que você pode controlar os resultados posteriormente à aplicação desse filtro. Como a gente fez aqui a aplicação diretamente na camada original, a gente só consegue desfazer, voltar, pressionando Ctrl Z e reaplicar o filtro novamente, tendo que acessar novamente o menu de filtro. Quando você aplica isso no objeto inteligente, clicando em Filter, Sharpen, Smart Sharpen, eu vou selecionar aqui alguns níveis de detalhes um pouco mais elevados, diminuindo aqui a opção de redução de ruído, e vou clicar no OK. Quando o filtro de aplicação de nitidez inteligente ou qualquer outro filtro é aplicado sobre um objeto inteligente, você nota que esse objeto inteligente passa a exibir subcamadas, como uma máscara de camada e também um controle de ajuste do filtro. Você pode exibir ou ocultar a aplicação do filtro, e você pode ainda controlar através dessa máscara de camada, utilizando, claro, um pincel preto, as áreas onde esse filtro vai ser aplicado ou não. Se você pintar de preto sobre a máscara de camada, você
você acaba escondendo esses detalhes e pintando de branco você acaba trazendo eles de volta. Além disso, se você precisar fazer qualquer alteração no filtro que você já aplicou, basta dar 2 cliques sobre o filtro inteligente aqui embaixo para que a janela de aplicação de filtro inteligente seja aberta novamente e você possa controlar os valores a partir de onde você parou. Uma outra forma de você conseguir resgatar os detalhes de uma imagem é utilizando o filtro High Pass. Ele é um filtro que vai permitir separar as altas e as baixas frequências de uma imagem e assim você consegue trazer mais detalhes para a sua imagem. Eu vou pressionar, eu escondi aqui a minha camada que já tem o filtro de nitidez, então eu vou duplicar a camada de baixo novamente, pressionando o Ctrl J e nessa camada eu vou aplicar o filtro High Pass, clicando em Filter, Other e seleciono a opção High Pass. O filtro vai fazer com que a sua imagem tenha esse aspecto diferente e você pode controlar o nível de detalhes. Quanto maior for o raio, maior vão ser os detalhes das arestas, então você vai aumentar o contraste da sua imagem, e quanto menor for o raio, maiores serão os detalhes, os mínimos detalhes, digamos assim, cabelos, pele, poros, entre outros tipos de detalhes mais finos. Eu vou colocar aqui um valor 10 e vou clicar no OK. Pronto, o resultado é mais ou menos esse. Eu vou pressionar agora Ctrl Shift U para retirar a saturação dessa camada, deixando ela completamente preto e branco. E em seguida eu vou alterar o modo de mesclagem dessa camada para Soft Light. Olha só, a gente vai ter novamente o mesmo resultado. Você pode utilizar o Overlay também, tá? Só que o Overlay ele vai trazer um pouco mais de intensidade, vai deixar a sua imagem com um contraste ainda mais acentuado. Eu vou utilizar aqui a opção Soft Light para dar uma suavizada. Então você nota que se eu esconder e exibir essa camada, a gente conseguiu novamente trazer um nível de detalhe maior para essa imagem, olha só, ok? Eu vou pressionar o Ctrl Alt Z aqui para voltar. Deixa eu excluir aqui essa camada. Eu vou repetir o processo, dando um Ctrl J, só que dessa vez eu vou converter essa camada em um objeto inteligente e vou aplicar novamente em Filter Other a opção High Pass para que eu possa controlar o resultado posteriormente. Então eu vou aumentar aqui agora para 20. Vou clicar no OK. E em seguida vou colocar novamente essa camada no modo de mesclagem Soft Light e olha só o nosso resultado. A gente tem aí novamente um nível de detalhes ainda maior. Se você quiser retirar a saturação da camada onde você aplicou o High Pass, é só utilizar uma camada de ajuste de Hue Saturation e aí você pode remover completamente a saturação, claro, utilizando o Clip Mask, nesse caso segurando o Alt e clicando entre as duas camadas para que você tenha esse resultado. Ao exibir e ocultar a nossa camada do High Pass, onde a gente aplicou o filtro para trazer os detalhes da nossa imagem, a gente consegue exibir ou ocultar esses detalhes. Você pode ainda utilizar o controle de opacidade dessa camada para dar uma suavidade ainda maior nesses detalhes. Diminuindo a opacidade você consegue reduzir o nível de detalhes e aumentando a opacidade você consegue trazer eles de volta à tona. Existe uma outra maneira de utilizar a opção de High Pass, de separação de frequências, mas você vai fazer isso manualmente, que é justamente a dica do Lucas Rosa que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Eu vou ocultar novamente todas as camadas, na verdade eu vou excluir todas as camadas para a gente não se atrapalhar e vou arrastar aqui para a lixeirinha, tá? Tudo que a gente vai fazer a partir de agora, depois a gente vai criar um action para automatizar o processo. Você vai poder baixar o action no final desse vídeo. Se você não sabe o que é um action, eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição para você entender como eles funcionam e como você pode utilizar isso nas suas edições. Bom, o primeiro que a gente vai fazer é duplicar essa camada 2 vezes, tá? Pressionando Ctrl J e a camada de cima você vai inverter pressionando Ctrl I. Isso vai fazer com que a sua imagem fique mais ou menos assim. Em seguida a gente vai alterar o modo de mesclagem dessa camada para Vivid Light. Olha só. A camada vai ficar mais ou menos assim, você já consegue notar uma certa semelhança com o filtro High Pass. Em seguida você vai selecionar o menu Filter, Blur, Gaussian Blur e a gente vai adicionar um desfoque nessa imagem. A grande vantagem começa aqui que você pode controlar o nível de desfoque dessa camada, justamente colocando menos desfoque, você preserva detalhes mais finos. Aumentando o desfoque, você resgata detalhes das arestas, aumentando o contraste dessa imagem. Eu vou utilizar aqui um valor 15, por exemplo, e vou clicar no OK. Em seguida, a gente vai selecionar as duas camadas que a gente duplicou e vai pressionar o Ctrl E
para mesclá-las. Em seguida é só pressionar o Ctrl Shift U para remover essa alteração dessa imagem e você pode novamente alterar o modo de mesclagem para Soft Light e olha só o resultado, que legal. Você consegue notar que o nível de contraste dessa imagem ficou muito mais bacana do que o filtro de nitidez ou o filtro High Pass convencional. Você observa que se eu desligar a visualização dessa camada e ligar novamente, a gente tem um resgate de nível de detalhes legal na parte da pele e também nos contrastes da imagem. E se você utilizar a opção de opacidade, você consegue suavizar esse efeito. Olha só, o antes e o depois. Eu vou aumentar aqui para 70%. E olha só, o resultado é esse aqui. Então, utilizando esses três recursos, filtro de nitidez, em conjunto, claro, sempre com objetos inteligentes, o filtro High Pass para separar altas e baixas frequências, para trazer de volta alguns detalhes, e também a opção de High Pass manual, tá? Que é uma dica sensacional do Lucas Rosa, você consegue fazer esse tipo de resultado, consegue resgatar os detalhes da sua imagem de três maneiras diferentes. E claro, cada uma dessas maneiras vai se comportar diferente, dependendo da imagem que você está editando. Então, em determinadas imagens, você vai escolher ou um ou outro. Nem sempre esse High Pass manual vai ser efetivo. Às vezes você pode precisar só de um pouquinho de contraste, mas você pode utilizar também o High Pass utilizando uma opacidade menor para essa camada e assim por diante. O legal desse filtro aqui é que a gente pode criar um action e automatizar a edição de lotes de imagem, por exemplo, ou até mesmo de uma única imagem, facilitando o nosso trabalho. Na verdade, qualquer um dos recursos que a gente viu aqui pode ser utilizado utilizando um action. A gente vai fazer um action para esse recurso aqui, para o High Pass manual, tá? Eu vou remover essa camada, arrastando ela aqui para a lixeirinha, e eu vou abrir o meu painel de Action, clicando em Window e selecionando a opção Actions. Em seguida, eu vou clicar aqui nessa pastinha para criar um novo grupo de Actions, e vou colocar aqui High Pass manual, eu acho que tem um traço bem aqui, ok? E vou clicar, vou copiar isso aqui, vou clicar no OK. Pronto, eu criei um grupo de actions, tá? High Pass manual, que vai permitir que, na verdade não tem o traço, né? Deixa eu colocar aqui separado. Pronto, que vai permitir que eu possa compartilhar esse action com vocês depois, tá? Então, depois de criar esse grupo de action, eu vou clicar aqui embaixo nessa folhinha para criar o meu novo action. Eu vou colar aqui o meu High Pass manual. É só clicar em Record e a partir de agora tudo que eu fizer o Photoshop vai gravar. Eu posso esconder aqui o painel de Action, não vou precisar dele agora, tá? Eu vou trazer de volta o meu painel de Layers. Então tudo que eu fizer agora o Photoshop está gravando. Então vamos começar. Vou duplicar duas vezes a camada, Ctrl J. Em seguida vou inverter a camada de cima, Ctrl I. E vou mudar o seu modo de mesclagem para Vivid Light. Em seguida vou clicar em Filter, Blur, Gaussian Blur. E olha só, eu vou utilizar o valor 15, tá ótimo, e vou clicar no OK. Em seguida, vou selecionar as duas camadas, segurando o Shift, dar um Ctrl E, pronto, e Ctrl Shift U para remover a saturação dessas camadas. Em seguida, o próximo passo é alterar o modo de mesclagem para Soft Light. Pronto, olha só, o resultado é esse aqui e você pode alterar aí a opacidade a gosto. Depois que a gente gravou o nosso action, eu vou clicar aqui no Stop, tá? Eu não preciso mais fazer nenhum tipo de edição. Vou clicar no Stop e pronto, a minha edição está concluída. Lembrando que você pode adicionar uma etapa de salvamento para o seu action. Isso não vai ser interessante para a gente agora, tá bom? Você pode ver os outros vídeos aqui embaixo. É só depois dar um Ctrl Shift S e salvar enquanto o seu action ainda está sendo gravado. Assim você consegue adicionar uma etapa de salvamento. Mas por enquanto isso não é importante para a gente. Porque na verdade para a gente salvar, né, precisaria mesclar tudo de novo, criando apenas uma camada de background, né, bloqueada para a gente salvar a nossa imagem em JPEG ou dar um Ctrl Shift S e selecionar o formato. Enfim, vai ficar a dica aqui para você ver nos outros vídeos como adicionar a etapa de salvamento, tá bom? Então olha só, fazendo isso você prepara o seu action para deixar o seu arquivo exatamente assim, com a sua camada de detalhes na parte de cima, e aí você pode alterar o nível de opacidade para resgatar ou para suavizar um pouquinho mais os detalhes, dependendo da configuração que você desejar, beleza? Bom, pessoal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar esse action, tá? Vai estar disponível aí embaixo, é só você abrir o action e ele vai estar disponível aqui no seu painel de actions. Cadê? Para que você possa executar, tá? É só abrir aqui o High Pass manual, dá dois cliques aqui com qualquer imagem aberta, tá? Abre a imagem primeiro, dá dois cliques aqui ou seleciona e clica no Play para ele repetir. Vamos ver como é que funciona? Vou pressionar aqui o Ctrl O para abrir uma outra imagem, vou abrir essa aqui. Pronto, e vou selecionar aqui o High Pass manual e dar o Play para que o Photoshop faça as edições. Ele vai repetir exatamente os mesmos passos que eu segui e o resultado final é esse aqui, a minha camada de detalhes na parte de cima. Eu posso diminuir a opacidade
Pronto, olha só, vou aumentar os detalhes. Essa foto também vai estar disponível lá para você baixar no Fotolia, tá? E olha só o resultado antes e depois. A gente tem uns detalhes muito mais interessantes nos olhos, olha só. A gente consegue resgatar, inclusive, uma espécie de dramaticidade maior. A nossa imagem fica com um olhar muito mais intenso, muito mais atraente, muito mais legal. E você tem esse tipo de resultado aí, olha só, resgatando inclusive detalhes do cabelo, da pele, dando aí uma aparência muito mais bacana na sua imagem. Beleza? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, assim você ajuda o meu trabalho. E se você quiser continuar apoiando o Clube do Design, eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição, apoia.se/Clube do Design, tá? Para você contribuir com o projeto e assim você me ajuda a manter o Clube do Design funcionando e de quebra ainda tem acesso a um conteúdo exclusivo. Consulta o link aqui embaixo na descrição, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.